Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cláudio e essa é mais uma aula do nosso curso de Programação Web. Essa é a terceira aula do nosso curso onde a gente está aprendendo como fazer a programação web através de HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Se você está chegando agora, eu recomendo que você assista a aula 1 e 2 para que você tenha um entendimento do que é HTML, para que você conheça a parte mais básica do nosso curso. Na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Bom, primeiro vamos ver o conteúdo da nossa aula aqui. Hoje nós vamos falar sobre textos capitulares, efeitos de texto e também sobre imagens. Antes da gente começar, quero pedir para você o seu apoio, como você sabe, que é muito importante para o nosso canal, sua contribuição. E é muito simples, né? Você não tem que pagar nada, apenas deixar o seu like no vídeo, fazer a sua inscrição se você estiver visitando o canal, mas a gente não conhece, pedir para os seus amigos, né, assistirem o canal também, assistirem o nosso vídeo. Então compartilhe o vídeo nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, chama o pessoal para assistir esse vídeo. E é muito importante que se você seja inscrito, mas não tiver ativado o sininho aí, que você clique no sininho de notificação, assim você não perde nada. Eu recebo muitos e-mails do pessoal falando: Cláudio, eu não vi que você tinha postado aulas no canal. Isso é por quê? Porque a pessoa não ativou o sininho. Então clica no sininho aí você recebe todas as novidades, tá bom? Então dá essa força pro canal, que se você fizer isso eu vou ter condição de trazer mais vídeos como esse, mais cursos pro canal. Tem muita coisa de informática que é legal, que dá pra gente ensinar aqui, mas depende do apoio de vocês. Esse vídeo tem que alcançar mais pessoas, tem que ter mais visualizações, tá bom? Vamos lá, vamos então pro conteúdo que é o que interessa. Vamos falar sobre textos capitulares, né? Que são os títulos que a gente utiliza, que você vai ver principalmente na parte mais avançada, digamos assim, do curso, né? Se a gente conseguir prosseguir com esse curso, se a gente conseguir passar dessa parte inicial, se a gente tiver engajamento no curso e chegar na parte mais avançada, você vai ver que textos capitulares são um recurso muito poderoso que a gente tem no Excel, onde você pode fazer a formatação de texto nos cabeçalhos, você pode criar títulos, você pode criar menus, você pode fazer uma série de coisas com as tags de cabeçalho. A tag de cabeçalho, ela começa com um H, que vem de header, e o número que representa o tamanho da fonte, sendo 1 o maior e 6 o menor. Nesse caso desse exemplo aí nós temos H1 como a maior fonte, H2 como a segunda maior, H3 como a terceira maior, e assim por diante, até chegar na H6, que é a sexta maior ou a menor de todas as fontes. E aqui tem um exemplo, a gente vai poder aplicar agora no bloco de notas. Vamos fazer esse exemplo na prática aqui. Então vamos pegar o código aqui, vamos copiar o código, Ctrl C, vamos colar aqui, e a gente vai salvar esse arquivo agora. Vou salvar aqui como aula 3 capitulares. Salvar. Vamos colocar aqui o TF8. E aí a gente vai executar, né? Vamos rodar lá no navegador, no Firefox. Tá aqui, ó, maior fonte, segunda maior, terceira maior, quarta maior, quinta maior e a sexta, tá? Para você ter uma ideia de como é que funciona o nosso código. Vamos para mais um exemplo. Já vamos deixar aqui tudo pronto. Então agora a gente já aprendeu, você já sabe como fazer os capitulares, né? Então bem simples. Quer colocar um texto destacado? Usa o H1. Quer um destaque um pouco menor? H2 e assim por diante. Isso é muito legal também em blogs, né? Você tem lá o título da matéria com H1 e um subtítulo com H2. É bem legal para fazer esse tipo de destaque. Ou H2 e H3, né? H2 e H4, assim por diante. Vamos para o próximo tópico aqui do nosso estudo, que são os efeitos de texto. Falar de efeito de texto é interessante porque antigamente, quando eu comecei a aprender programação web, lá nos anos 2000, né, a gente aprendia muitos conceitos que hoje estão obsoletos. A gente usava tags como Marquee e Belink, que eu vou mostrar para vocês. O Belink nem funciona mais nos navegadores de hoje em dia. O Marquee, alguns funcionam, outros não. Mas são recursos que a gente não utiliza mais, que estão obsoletos, tá? A gente usava eles para criar efeitos de texto em HTML. O Marquee ficava fazendo o texto rodar de um lado para o outro da tela, e o Belink fazia o texto piscar. É claro que a gente pode fazer esses efeitos hoje através de CSS, não é o objetivo do nosso curso, a gente está estudando HTML agora, mas eu vou dar uma pitada aqui só para vocês terem um entendimento. Então, para criar efeitos especiais no nosso texto, nós temos que utilizar efeitos de folha de estilo em cascata, ou CSS, né, o Cascading Style Sheets, que é folhas de estilo em cascata. O que é isso? Você vai lá, formata uma tag numa folha de estilo, você cria todos os estilos da sua página, e aí aqueles seus códigos HTML vão receber em forma de cascata, né? Ou seja, como se fosse uma queda, aquela formatação. Então isso que é formatação ou efeito de estilo em cascata. Tá? Para essa aula que é um nível mais básico, a gente vai fazer o uso do atributo style. Vou ensinar vocês a usar o style aqui e colocar o nosso código CSS diretamente na tag.
Mas isso é um dos níveis, né, de CSS. Você pode fazer uso de CSS por arquivo importado, você pode fazer dentro do cabeçalho, dentro da própria tag. Existem várias formas de você implementar CSS no seu código. Mas não é algo que você tem que se preocupar, porque os recursos de CSS devem ser estudados em aulas mais avançadas. Tá? O objetivo dessa aula é apenas apresentar a existência deles. Eu quero mostrar para você que existe um algo mais. Nós não vamos aprofundar para que a gente evite complexidades e dúvidas desnecessárias para os alunos que estão aprendendo, né? Então o aluno que está chegando agora, que está iniciando a programar, se de repente começar a mostrar muito CSS para vocês aqui agora, vocês vão assustar, não vão querer mais saber do curso. Então, não que seja difícil, mas é porque tudo tem sua hora, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem simples, usando o H1 que a gente acabou de aprender. Vou pegar o código aqui. Vou levar lá para o nosso navegador aqui, aliás, para o nosso editor. E aí é o seguinte, olha só. Muito bom. Olha só, então temos aqui nosso código e aqui tá, né, a cor de fundo, aqui tá o estilo do H1 e o estilo do H1. Então tem dois H1s aqui, um escrito texto com sombra, o outro também está escrito texto com sombra. Aqui nesse atributo style, eu estou passando a formatação que um texto vai ter. Antes de ter esse texto, eu vou te mostrar só o que o Marquee fazia, apesar que você não deve estar utilizando, porque ele ficou obsoleto. Então a gente escreveu uma tag assim, ó. Marquee, né? Você fechava o Marquee. E aí o que você escrevia aqui, ó, por exemplo, efeito de texto. Eu vou salvar esse arquivo. A gente vai salvar como aula 3, efeito de texto. E vamos executar. Vou colocar aqui o formato TF8, né? Que é muito importante. Vamos executar no Firefox. Vou atualizar a página. É isso que o Marquee fazia, né? Ele fazia o texto ficar rodando pela tela aqui, ó. Sem uso de flash, sem uso de recursos mais avançados, sem uso de JavaScript. Mas isso aqui é um conteúdo obsoleto, a gente não faz mais, tudo bem? A gente não utiliza isso daqui. Vamos colar os códigos de volta e a gente vai entender aqui o que o H1 faz. Vamos lá. O H1 aqui, no caso, ele vai criar um cabeçalho, como você viu anteriormente aqui, né? Cabeçalho de maior fonte. Só que nesse caso eu estou criando um estilo que vai ser o quê? Uma sombra de texto. Eu vou criar uma sombra no texto. E aqui está a formatação da direção para onde eu quero que essa sombra vá, né? Que eu digo para ela o quanto ela vai se deslocar, qual é a direção que ela vai seguir. E também aqui a cor que eu estou definindo para ela. Aqui no caso eu tenho um texto que é preto, com a cor de sombra mais clara. E aqui no caso eu tenho um texto branco, de cor branca, ó, color white, com uma sombra escura, né, uma sombra preta, com uma formatação específica também. Vamos salvar aqui e vamos atualizar a página. Você vai ver a diferença aqui, ó. Olha só, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho o texto com preto, com a sombra meio acinzentada, vamos dizer assim, e o texto branco com a sombra de fundo que permita que você possa visualizar esse texto em branco, tá? Então esses efeitos de sombra, por exemplo, você não consegue no HTML somente, você precisa estar utilizando o CSS para conseguir isso daqui. Você não consegue fazer um estilo sem isso, a não ser que a outra forma seria trazer isso como imagem, em vez de texto, ó, isso aqui é um texto, eu posso selecionar, seria você estar fazendo isso como imagem, mas aí seu site ficaria mais pesado se você começa a colocar muito texto como imagem, tá? Então, quero fazer um efeito legal. Já sabe que efeito legal vem do style, né? Vem lá do CSS. Por enquanto, como a gente quer só aprender, eu estou mostrando para vocês um recurso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas essas páginas são muito simples, não dá para fazer nada demais. A pessoa aprendeu lá a tag fonte, né? O atributo fonte, e às vezes fala, nossa, mas só dá para formatar isso? Não, dá para fazer muito mais. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje, vocês vão ver o nível que dá para chegar com HTML, CSS, JavaScript. Mas por enquanto só para vocês saberem aqui. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, você já sabe, né? Efeito de texto, você consegue hoje em dia através do CSS. As tags antigas do HTML que a gente usava para formatação ficaram obsoletas, a gente não utiliza mais. Por fim, hoje nós vamos ter que trabalhar agora com imagens. Imagens é outra coisa que a gente tem na internet, né? Imagens, vídeos, músicas, a parte de mídia é muito importante na web 3.0. E para inserir imagens numa página, é necessário, antes de tudo, você ler a imagem, salve uma pasta. Tá? Se você não tiver essa imagem numa pasta, não tem como você colocar essa imagem no site. Não adianta simplesmente colocar lá o comando, né? Você tem que dizer para ele, você tem que ter essa imagem salva no servidor.
De preferência que essa imagem esteja na mesma pasta que o arquivo com a extensão .html. Então na hora da gente salvar o nosso arquivo lá para poder abrir no navegador, essa imagem tem que estar na mesma pasta. Então eu estou hospedando na internet. Lá no meu servidor eu hospedo o arquivo HTML e hospedo também a imagem. É importante ressaltar para você que nós devemos escrever o nome completo da imagem, incluindo a extensão. Se ela é JPEG, se ela é PNG, se ela é GIF, nós temos que colocar essa informação lá. E aqui eu trouxe dois exemplos da tag imagem para vocês. Uma lá com apenas o nome da imagem e a extensão. Se eu usar essa tag, se a imagem vai estar na mesma pasta. Se a imagem estiver na mesma pasta que o código, basta você colocar imagem source e o nome da imagem, ponto extensão. Se a imagem estiver em outra pasta, você tem que colocar imagem source igual o local da pasta onde está a imagem, o nome da imagem e extensão. Para esse exemplo eu vou utilizar uma imagem minha, tá? Você pode escolher uma imagem no seu computador. Eu coloquei a imagem na mesma pasta do arquivo HTML. E também coloquei uma imagem fora. Eu coloquei duas imagens da logo aqui, uma do Mestres do Excel e outra da CA Treinamentos. Eu vou digitar o código aqui no Notepad++ ou no bloco de notas, tá? Então vamos pegar aqui. E aqui uma dica, eu estou utilizando aqui a meta tag char7 UTF-8, para você que de repente está usando apenas o bloco de notas e não tem como mudar o formato do arquivo aqui, ó. Você vai ver que agora eu vou criar um arquivo, eu não vou mudar a formatação, vou colar aqui, vou salvar como aula 3, imagem.html, né? Então tá aqui, salvei como imagem.html. Aqui uma coisa, ó, deixa eu só mudar as aspas duplas aqui, senão não vai funcionar. Pronto. Aqui essas imagens eu já tenho salva, tá? Tá aqui na pasta aqui, ó. Tá aqui, ó, CA, dentro da pasta CA, e a pasta Mestres Logo na mesma pasta que tá o arquivo aqui, ó. Aula 3 imagem tá na mesma pasta que o Mestres Logo. Então um tá na mesma pasta, então eu não coloco a localização, coloco o nome do arquivo direto. Como a outra tá dentro de uma pasta, eu coloquei a pasta e o nome do arquivo. Detalhe, que essa pasta tá um nível abaixo do arquivo. Então eu simplesmente coloco o nome da pasta. Se ela tivesse em outro local, eu teria que colocar o endereço completo. C, arquivos de programa, sabe? Tem que colocar o endereço completo aqui. Bom, então eu não vou mudar a formatação aqui, mas como eu coloquei aqui o char7 UTF-8, ele não vai dar problema lá nos títulos do site, né? Vamos vir aqui, vamos testar, né? Ó, tá aqui. As duas imagens publicadas aí. Aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Olha lá, não deu erro lá no título, lá escrito lá em cima. Como daria se eu não tivesse com esse char7 aqui, ó. Olha lá, tá vendo lá no alto agora? É assim que a gente resolve esses problemas. Então tá aqui as duas imagens criadas, tá? Cláudio, e se eu errar o caminho, né? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, só dessa forma. Olha lá. Você não consegue trazer a imagem para o site. Aí às vezes é onde a gente vê muitos programadores que falam, nossa, eu não consigo levar as imagens para o site. E às vezes o erro é uma coisa boba como essa, não colocou o endereço correto da imagem, tá? Acontece muito esse tipo de coisa em importação também, quando as pessoas estão levando um site de um servidor para o outro, às vezes acaba esquecendo desses detalhes. Bom, então hoje você aprendeu sobre efeitos de texto, aqui através de títulos capitulares, você aprendeu aqui sobre efeitos de CSS, você aprendeu sobre o uso de imagens. Eu quero mostrar para vocês, um tempo atrás, 2014, eu criei um livro, né? Eu criei um livro aqui de CSS, escrevi o livro aqui, né, programação CSS. Acabei não publicando o livro na época porque eu não tive como fazer a revisão, né, mas eu acho que foi um livro bem legal, talvez eu tente fazer a revisão dele esse ano e quem sabe publicar. Era para ter publicado há 4 anos atrás pela editora Viana, infelizmente não deu. Eu acho que foi um livro bem bacana, a gente tem muitos códigos aqui, ó, tudo bem organizado, tem muita coisa legal. Quero mostrar para vocês agora algumas coisinhas que dá para fazer com CSS, inclusive a nível de efeito. Tá? Tem aqui ó, exemplos de efeitos de sombra. Vou mostrar aqui para você aqui algumas animações com CSS. Tá vendo com animações? Vou mostrar aqui a animação aqui, ó. Uma coisa que dá para fazer puramente com HTML e CSS. Olha só, esses menus aqui, ó. Tudo você faz com HTML e CSS. Para vocês verem que as coisas que a gente aprende, tudo tem objetivo, tá? Vou mostrar aqui um outro. Ó, isso aqui tudo feito com HTML e CSS. Isso aqui são divs, tá? Que eu ensinei para vocês em aulas anteriores. Não está bem alinhado, tá? Mas isso aqui foi só para nível de treinamento. E esse aqui é só para mostrar o efeito, a animação feita com CSS também. Vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo, um relógio feito com HTML e CSS. Tá? Tudo isso era material do livro que eu tinha publicado aqui, ó, né? Para vocês controlarem. E tem outras coisas legais também. Tem muito exemplo bacana.
tem efeitos de sombra, tem esses lembretes aqui que eu acho que é um negócio bem legal também que a gente fez para os alunos aprenderem, né? Para fazer esses murais aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é HTML e CSS, tá? Do nosso livro aí, CSS simples e fácil. Inclusive, até mesmo a criação de um site usando todos os conceitos do curso, né? Vou pegar aqui o módulo 4. Então tá aqui, por exemplo, ó, você pegar aqui a parte de notícia. Tem que dar uma revisada nesses arquivos, né? Algumas coisas mudou. Mas aqui, ó, esse é o modelo do site criado para treinamento. Veja como os recursos aprendidos no livro podem ser aplicados. Então tá aqui alguns menus criados. Todo isso aqui foi criado apenas com HTML e CSS, tá? Basicamente isso, tá ok? Só para vocês verem, né, que dá para fazer muita coisa legal, ó, alinhado corretamente. Só para vocês verem que dá para fazer muita coisa legal. Já tem criando efeitos de gradiente, tem muita coisa legal. Criando formulários personalizados, criando menus, né? Menu é uma coisa bem legal que tem aqui também. Veja bem aqui, ó. Isso tudo com HTML e CSS. Um outro exemplo. Eu ensino a fazer aqui no livro o horizontal e o vertical. Tá vendo? Bem legal, né? Ó, tá vendo? Então, muita coisa legal, como vocês podem ver, é possível a gente estar fazendo apenas com CSS e HTML. Tem muita coisa legal. Vocês não fazem ideia do quanto é poderoso. Estou falando isso para vocês, gente, que eu quero que vocês valorizem esse material que está sendo mostrado aqui no YouTube. Eu quero que vocês aprendam, né, que vocês se dediquem. Porque às vezes a pessoa fica, nossa, Cláudio, mas essas coisas básicas servem para quê? Servem para você criar, por exemplo, algo como isso aqui. Algo como esse login bacana. Uma tela de login bonita, uma tela de login com visual legal. E você pode estar utilizando aí, né? Tá aqui esse exemplo, tem outro exemplo aqui, tem vários exemplos que a gente cria aqui no nosso livro, ó. Tá vendo? Tem vários exemplos que você pode estar utilizando aí, tá ok? Acho que eu mostrei bastante coisa, vamos voltar para a apresentação. Era só para dar uma... Eu queria mostrar para vocês nessa aula tudo que é possível fazer. E o começo é isso aqui, gente. O começo é o básico. Para você chegar nessas coisas mais avançadas, começa por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre listas ordenadas, listas não ordenadas. E lembrando, se vocês querem que esse curso avance, que ele tenha mais aulas, né? Eu já tentei dar esse curso algumas vezes no passado, já tentei dar o curso de HTML em 2014, já tentei dar o curso em 2016, se não me engano. E acabou que não teve audiência, então não adianta trazer vídeo para o canal que não vai ser assistido, concordam? Então eu peço para vocês que compartilhem ao máximo esse vídeo, porque quanto mais audiência esse curso tiver, mais conteúdo avançado eu posso trazer, mais conteúdo a gente pode mostrar aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço, peço para você que deixe o seu like, que compartilhe nas redes sociais, que se inscreva no canal, que ative o sininho, e que chame o teu colega para conhecer o nosso canal e assistir o vídeo com a gente aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.